Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos de volta, então, com a nossa matéria de Direito Penal, os princípios básicos do Direito Penal. Estamos falando sobre o princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. E dando sequência, nós vamos agora para o item número 4. Aliás, o item número 4 é o miolo, é o ponto que eu posso dizer assim mais importante para compreender o princípio da insignificância e, principalmente, para acertar as questões de prova. Eu estou falando agora dos requisitos. Sim, nós temos requisitos para a aplicação e para a incidência do princípio da insignificância. Que princípios são esses? Na verdade, que requisitos são esses? Na verdade, senhores, esses requisitos eles são de duas espécies. Os requisitos podem ser, aliás, são, né? Objetivos e, obviamente, subjetivos. Percebam, tem que ter os dois. Se faltar requisito, certo? Se faltar requisito, não é possível aplicar o princípio da insignificância. Pelo menos é assim que entende os nossos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ok? Bom, qual é a diferença? O que são princípios objetivos? O que são princípios subjetivos? Princípios objetivos, amigos, têm relação com o fato que ocorreu. Aqui está, certo? Relação com o fato. Já os requisitos subjetivos dizem respeito, têm relação com o agente, com a pessoa. Fato e pessoa. Fato, requisito objetivo. Pessoa, requisito subjetivo. Bom, nós temos que saber de cor quais são os requisitos objetivos e quais são os requisitos subjetivos. Já caiu em prova? Muito! Tem que saber de cor? Tem que saber de cor. É difícil? Não se a gente lembrar de um mnemônico, né? De um macete. Eu vou apresentar para vocês agora uma grande amiga nossa. Essa amiga nossa vai nos ajudar a lembrar os requisitos objetivos do princípio da insignificância. Apresento para vocês a Mari. A Mari vai responder isso para nós, pessoal. A Mari vai trazer os requisitos. O que é o M que está ali? O M fala em mínima ofensividade da conduta. Ou seja, o comportamento, certo? O comportamento, amigos, no fato, ele ofende o mínimo possível um bem jurídico, certo? Para não dizer nada. O A da Mari, o que é? Ausência de periculosidade social. Ou seja, o fato que ocorreu não pode ter gerado perigo para a sociedade.
É por isso, por exemplo, que o furto de um clips incide em significância, porque não gera perigo nenhum para a sociedade. Agora, um roubo que é a subtração com violência ou grave ameaça, agora tem perigo à integridade física de alguém. É por isso que nos crimes com violência ou grave ameaça, como por exemplo roubo e extorsão, eu não posso aplicar o princípio da insignificância, porque falta o requisito objetivo, que é não ter periculosidade social. Vai ter periculosidade social, por essa razão, eu não aplico aqui a insignificância, pela falta do requisito. O R quer dizer o seguinte: reduzido grau de reprovabilidade. Opa. Fiz besteira aqui. Do comportamento. Ou seja, o sujeito praticou um fato que formalmente está tipificado, certo? Só que a reprovabilidade, a sociedade não reprova aquela conduta de forma satisfatória. O grau é muito baixo. O subtrair um clipe é um exemplo. Até que ponto a sociedade se preocupa com isso? Subtrair um ovo entra aqui. E o I? O I quer dizer inexpressividade da lesão jurídica. Pronto? Os senhores têm agora os 4 requisitos objetivos do princípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Saibam de cor, os senhores vão ter uma questão no bolso. Agora, existe uma questão bem interessante e bem peculiar, que é a seguinte, pessoal. Percebam que não é fácil diferenciar esses requisitos. Eles são muito parecidos. E o que se concluiu no estudo do princípio da insignificância, e até o próprio Hoxie diz isso, é que não tem nenhuma possibilidade de fazer diferenças bem específicas. Eles se confundem, eles são muito parecidos. Tanto que, se cair em prova, saibam. O STF não faz diferenciação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que subtrair um clips, certo? Furtar um clips, a ofensividade da conduta é mínima e também a periculosidade social não existe e também a reprovabilidade do comportamento é de grau reduzido, certo? E a lesão jurídica é inexpressiva. Geralmente, quando se aplica o princípio, então, da insignificância, nós estamos automaticamente falando de todos ao mesmo tempo, certo? Mas tudo bem, preenchidos os requisitos objetivos, eu já posso apontar então e dizer assim, cravei, é princípio da insignificância. Eu posso fazer isso? Não. Porque, como eu mostrei para vocês, assim como nós temos os princípios objetivos, nós também temos os subjetivos. Os subjetivos, meus amigos, que dizem respeito a quê? Dizem respeito ao agente. Relação com o agente, com a pessoa. Então aqui já cai por terra um argumento. Um argumento de que talvez venha em prova e vocês têm que saber. Muitas pessoas dizem que o princípio da insignificância só pode ser aplicado quando se tratar de crimes patrimoniais. Isso está errado. Claro que, na regra, os exemplos são de crimes patrimoniais, mas vocês vão ver depois que nós vamos ter princípio da insignificância, inclusive em crime contra a administração pública.
Existem outras situações também, porque não basta o fato, não basta, amigos, por exemplo, o bem jurídico subtraído, é preciso circunstâncias do agente também, certo? Relação aqui com o agente. E aí, senhores, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar aqui as condições pessoais do agente. Condições pessoais do agente. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer como é que fica, como é que nós vamos avaliar o princípio da insignificância de acordo com as características de determinadas pessoas. Ou seja, preencheu todos os requisitos objetivos, só que o agente que praticou o fato é dependendo do que ele é, nós temos que saber se o princípio da insignificância pode incidir ou não, certo? Bom, nós vamos trabalhar com 3 situações, que são 3 situações que podem cair em prova. Primeiro, o reincidente. Segundo, o criminoso habitual. E terceiro, os militares. Como fica a insignificância para essas pessoas que os senhores estão vendo ali? Certo? O reincidente, o criminoso habitual e os militares. Primeiro vamos falar sobre o reincidente. A pergunta que se faz primeiro é: o que é um reincidente? Muita gente responde assim: professor, reincidente é aquele que cometeu pelo menos 2 crimes. Tá certo? Tá. Com certeza o reincidente cometeu mais de um crime. Mas você tem que entender que nem sempre cometer mais de um crime quer dizer reincidente. A recíproca não é verdadeira. Como assim? Vou explicar. No reincidente, ele tem que ser condenado, tá, por um crime, sendo que em no máximo 5 anos para trás, ele já tenha sido condenado por um crime com decisão transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso algum. Então vamos supor assim, ó. 2014 tem ocorrido o crime. 2020, um novo crime. E o sujeito foi condenado. Eu posso dizer aqui que ele é reincidente? Não. Por que não? Porque a condenação foi mais de 5 anos. Mas vamos supor que o trânsito em julgado se deu em 2019. Não importa. O fato tem que ter ocorrido e transitado em julgado no espaço de 5 anos. Então, se transitou em julgado aqui no ano, por exemplo, de 2017, agora nós vamos ter a reincidência ali. Agora sim nós podemos considerar esse sujeito reincidente. Certo? Cuidado quanto a isso. Mas a pergunta que nos interessa agora, o que realmente é importante agora para nós, é saber, meus amigos, como é que fica, certo, a aplicação do princípio da insignificância para o reincidente, ok? Nós temos aqui, isso é uma coisa muito comum no direito, então se habituem um pouco quando vocês estudam direito, seja penal, seja processual penal, mas existe bastante, tá?
que são correntes, entendimentos. Nós temos na doutrina e na jurisprudência um pouco de oscilação no entendimento. Uma primeira corrente entende, certo, que para o reincidente o princípio da insignificância não pode se aplicar. E por quê? Porque a gente tem que lembrar que a finalidade da insignificância é política criminal, lembram disso? Ou seja, o direito penal se voltando para os anseios sociais. A sociedade, amigos, ela tem preocupação com os reincidentes. Muitos, inclusive, desacreditam na justiça penal no Brasil, no sistema penal brasileiro, dizendo que ele não ressocializa ninguém. Então, eu não poderia nunca dar um benefício como o princípio da insignificância para um reincidente, porque aí eu estaria voltando o direito penal para ele e esquecendo dos anseios sociais. Então, esse é um entendimento, certo? Todavia, nós temos um segundo entendimento. Nós temos uma segunda corrente. A segunda corrente entende que se aplica o princípio da insignificância quando se trata de reincidente. E por que motivo? Por que razão? Vou explicar agora. Amigos, olhem só. Cadê o... Deixa eu só apagar aqui. Vejam só aqui, ó. Dosimetria da pena, tá? O juiz, quando vai aplicar uma pena, vai ter a primeira fase, vai ter a segunda fase e vai ter uma terceira fase. O sistema de aplicação de pena, a dosimetria da pena, ela é trifásica. A primeira fase é a chamada pena base. Lá do artigo 59 do Código Penal, onde o juiz vai estabelecer entre o mínimo e o máximo. A segunda fase são as agravantes e atenuantes. E a terceira fase são causas de aumento e causas de diminuição de pena. Ok? Então vejam, vamos pegar aqui no quadro, acompanhem comigo. Opa! Deixa eu só ligar aqui. Pronto. Vamos comigo até o artigo 61. Vem junto. Artigo 61. Chegamos no 61, certo? Falam de circunstâncias agravantes, não é isso? Mas vocês vão ver que diz assim o 61, ó. São circunstâncias que fazem o quê? Que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. O quê? A reincidência. Então, quando o juiz perceber que o indivíduo é reincidente, o juiz tem que aplicar uma agravante. Ou seja, a pena tem que ficar um pouco maior. Exatamente por ser reincidente. Aí alguém talvez vai me perguntar assim, mas professor, isso não seria um motivo, inclusive, para não aplicar insignificância? Por ser mais grave ainda, não deveria incidir. Lê do engano. Quem defende que a insignificância tem que se aplicar também ao reincidente, faz o seguinte raciocínio, e olha que genial. Meus amigos, quando o juiz aplica a pena para o indivíduo, é porque com certeza esse magistrado condenou esse sujeito.
E se condenou o sujeito é porque o juiz entendeu que existiu o quê? Crime. E o que é um crime? É um fato típico, ilícito e culpável. Meus amigos, aí é que está a grande questão. Entende essa corrente de pensamento que a reincidência, ela não é requisito para aplicar a insignificância ou não. Ela apenas é critério de aplicação da pena. Certo? Ela incide na dosimetria, não na tipificação. Logo, no momento que eu entendo que houve insignificância, eu já sou obrigado, se eu sou juiz, a absolver o agente. E se eu absolvo, eu não vou chegar numa aplicação de pena para agravar a pena na reincidência. É por isso. Perceberam? Então, como a finalidade da reincidência é apenas aumentar a pena, só serve na dosimetria, em calcular o valor da pena. E a insignificância incide na tipicidade. Ou seja, a insignificância, a criminalidade de bagatela vai matar a tipicidade, logo não vai ter crime e não vai ter pena para fazer a dosimetria. Ok? Então nós temos uma corrente que diz que não se aplica a insignificância no reincidente por política criminal, um outro entendimento que diz que incide porque a reincidência é apenas na dosimetria da pena e não para tipificação. E por fim, amigos, nós temos que saber qual é que nós temos que marcar na prova. E na prova, vocês vão, na verdade, seguir o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo entende da reincidência? Depende. O Supremo entende o seguinte: se for reincidência genérica, se aplica a insignificância. Se for reincidência específica, não incide a insignificância. Professor, como assim? Reincidência genérica é quando em até 5 anos tu comete um crime e depois tu comete um crime qualquer. Podem ser crimes diferentes, entendeu? Furto e apropriação indébita e receptação, crimes diferentes. Nesse caso, a insignificância pode incidir. Mas quando se tratar de reincidência específica, ou seja, infrações penais iguais, idênticas, aí não incide. Por exemplo, furto e furto, apropriação indébita, estelionato, receptação, descaminho, aí não vai aplicar. Certo? Reincidência genérica se aplica. Reincidência específica não tem aplicabilidade. Dito isso, a gente mata aqui o reincidente. Agora nós temos que falar do criminoso habitual. Esse cara é muito legal de falar dele, pessoal. E se cair em prova, eu estou dando o diferencial para vocês. Porque muita gente não vai acertar o que eu vou explicar. Mas vocês vão matar a questão. Como é que fica a questão do criminoso habitual? Primeiro, nós temos que saber o que é o criminoso habitual. E aí entendam o seguinte: criminoso habitual é o profissional. É aquele que ganha a sua vida cometendo crime. Certo? Ele passa a vida dele cometendo infração penal. Não se trata de um criminoso eventual que eventualmente comete crime, não. É aquele que tem o crime o seu propósito de vida. Ele vive do crime. Vocês concordam comigo que aplicar o princípio da insignificância para o criminoso habitual, em primeiro lugar, incentiva a criminalidade? Não há dúvida. E aí a política criminal vai para o espaço, né? Já era a política criminal. Começa por aí. Nós não podemos nunca fomentar a criminalidade. Então eu já estou adiantando, não se aplica o princípio da insignificância ao criminoso habitual. Mais um motivo. No caso concreto,
No criminoso habitual, o resultado já pode ser significativo. Por exemplo, vamos pegar, amigos, um caixa de supermercado, certo? Que no final do dia de uma segunda-feira, no caixa dele tem R$ 6.500 e ele subtrai R$ 30. E ele faz isso na terça, na quarta, e vamos supor que ele trabalha os 30 dias. Todo dia ele comete um furto. É o trabalho profissional dele. 30 pila, R$ 30, em tese insignificante, para um mercado milionário, para uma rede de supermercados milionário. Só que no final dos 30 dias, isso já tem quanto de produto do delito? R$ 900. Perceberam? O final já pode não ser, meus amigos, tão inexpressivo assim. Então, cuidado, toda vez que a gente estiver diante de um criminoso habitual, não se aplica a insignificância. Primeiro, por questões de política criminal, certo? E segundo, é fomentar a criminalidade. E segundo, porque o resultado ele pode ser, vir a ser proveitoso. E agora, por fim, então cuidado, apenas para deixar claro, O reincidente, se for genérico, yes. Se for específico, não. Criminoso habitual, não. Militares. Militares, amigos, não se aplica o princípio da insignificância. Não importa o comportamento deles. Não importa o que eles fizerem. Não se aplica o princípio da insignificância. Certo? Não tem aplicabilidade. Por quê, amigos? Porque a sociedade exige da justiça castrense, dos militares, comportamento impecável e ilibado. Então, amigos, se um militar é surpreendido fumando um baseadinho dentro da viatura, não incide em significância. Se ele subtrai uma resma de papel ao maço, não incide em significância. Por quê? Porque aqui não é reduzida a reprovabilidade da conduta, é elevada a reprovabilidade da conduta. E se é elevada, não se aplica aos militares. Certo? E por fim, amigos, é importante cuidar também a extensão do bem, a extensão do prejuízo, certo? Quando eu falo sobre isso, eu estou falando também da questão do valor sentimental. O valor sentimental já caiu em prova também. Teve um caso concreto em que foi subtraído um disco de ouro de um artista famoso. Esse disco de ouro, ele não é de ouro. Ele é um material totalmente simples, não tem valor algum, certo? A ofensividade da conduta é mínima, não há periculosidade social naquela subtração, o grau de reprovabilidade é baixo, a lesão jurídica inexiste, certo? Não é um reincidente, nem criminoso habitual, não é um militar, tem tudo para incidir em significância. Mas quando a gente analisa o requisito subjetivo da vítima do crime, e a gente analisa o valor sentimental, a extensão desse prejuízo, certo? Para ele, eu não posso aplicar insignificância, porque para ele não é, certo? Não é insignificante. Pegaram? Além das condições do valor sentimental, é preciso também ver, quanto à vítima, a sua capacidade econômica. Por exemplo, foi subtraída uma bicicleta velha. Uma bicicleta velha que não serve para nada, já toda já destruída no arame, enfim, que não tem valor nenhum, certo? Em tese, preenche todos os requisitos de um princípio da insignificância. Mas suponhamos que no caso concreto essa bicicleta é de um homem
pai de família, que precisa cruzar a cidade com essa bicicleta para poder trabalhar em uma obra e assim garantir o sustento dos seus filhos. Vejam, pela condição econômica dele, eu não posso aqui fazer com que incida o princípio da insignificância. Porque quando a gente, embora passe pelos requisitos objetivos e chegue nos requisitos subjetivos, nós vamos barrar nesse critério aqui, o critério da capacidade econômica da vítima, certo? Cuidado em relação a isso. Subtrair uma galinha de um aviário de milhares de galinhas é insignificante. Subtrair a galinha da casa de um indivíduo que precisa dos ovos para se alimentar já não incide a insignificância, certo? Ah, professor, e se eu subtrair a única galinha do sujeito que depende da galinha para viver, mas eu subtraio para me alimentar, senão eu morro de fome? Incide a insignificância? Não. Não por causa da capacidade econômica. Ah, mas eu vou ser condenado? Não. Aí tu agiu por estado de necessidade. É excludente de ilicitude. Nós chamamos isso, inclusive, de furto famélico. Certo? Furto famélico, mas não é a insignificância, porque aquela galinha lá faz parte, certo? É indispensável para a capacidade econômica da vítima. Certinho? Muito bem. Agora, a gente precisa entrar num ponto que é um ponto prático, que a banca pode exigir de forma direta, assim, ó, prática, que é a aplicabilidade do princípio da insignificância em algumas circunstâncias. Mas isso já é assunto para o próximo bloco. Agora vamos relaxar, vamos tomar um cafezinho, um chazinho, e depois é só clicar no vídeo de baixo, eu já estarei esperando vocês. Certinho? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.